Um abraço a todos os irmãos e irmãs do Face, nossos amigos que acompanham a gente, os que criticam também. Deixo um abraço a todos vocês. Eu quero, nessa transmissão aqui, desse vídeo, falar sobre valores quebrados. Pois é, nossos valores estão quebrados, estão ridicularizados, porque os crentes não podem mais ir à igreja. Os servos de Deus, os obreiros, porque os juízes fecharam, trancaram com ferrolho de fogo os irmãos dentro de suas casas, de seus quartos, e não podem mais sair, não podem mais orar, não podem mais jejuar, não podem mais subir o monte, não podem mais consagrar suas vidas, se bem que tem muitos consagrando, tem muitos em suas casas que estão fazendo culto, que estão louvando, lendo a Bíblia, mas e os demais? Será que estão? Será que os arautos do púlpito do Senhor, eu falo no óleo e na unção, porque não sou de estar criticando, obreiro do Senhor, porque Deus me chamou também para pastorear, e olha que eu pastoreio há muito tempo, são 25 anos de pastorado, que desde menino que Deus me escolheu para ser pastor, e eu percebo que aquela fé que muitos tinham, aquela convicção, aquele fogo que saía da boca, aquela marcha forte e lenta, sumiu, como prova de que era fogo de palha. O fogo, quando é de palha, ele acaba logo quando vem o sol forte, quando vem a tribulação, diferente de Pedro, que desafiava o Sinédrio, que desafiava Herodes, o grande da época, que Paulo chegou até a dizer: importa que eu até morro pelo Evangelho, mas hoje se escondem dentro de suas casas com medo da praga da gripe, que a grande maioria não morre, está sendo curada até pela mão dos médicos. Você imagine pelas mãos de Deus, o crente, o que não receberia uma oferta agradável, suave, de óleo e azeite e de forte presença, ainda que pegue e que tantos venham a pegar? Será que o nosso Deus não faria alguma coisa? E se não fizesse, não subiria para a glória? Quer dizer que falar não é praticar? Subir ao altar e ministrar e pregar e dizer que a morte nada é diante do poder e do luto do Senhor? E agora há um esconderijo, mas é uma fé fraca, porque a fé forte é para poucos mesmo. Na época de Paulo era a mesma coisa, na época de Pedro a mesma coisa, dos discípulos a mesma coisa, de Cristo a mesma coisa, porque Judas Iscariote, que se mostrou forte e poderoso, o vingador do diabo, vendeu o Senhor, e por poucas moedas ele recuou, pelo preço de sangue de um terreno, apenas um terreno, vendeu nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas quero vos dizer, nesse trabalho, nessa transmissão, que ainda há homens e mulheres que não se dobraram a Baal. Digo assim, para nossa vergonha, porque muitos se dobraram ao Baal dos médicos, aos balins das autoridades, dos juízes, e que se esconde dentro dos seus tálamos e de lá não sai de jeito nenhum, e fica criticando e zombando os pastores e homens de Deus que vão aos santuários e fazem cara feia, e esmurram e zombam. E Deus, onde ele está nesse negócio? Onde o Espírito Santo está? Escondido também, dentro dos lençóis de santidade e pureza, de dentro dos quartos e das casas, vendo televisão também o Espírito Santo, vendo a Globo, vendo William Bonner. Esquece até dos trabalhos dos pastores que fazem lives, de homens de Deus, não de falsos profetas, porque tem muitos mesmo por aí, mas de homens de Deus, e não devemos misturar, porque existe o joio e o trigo e o joio para nada presta, rapidamente ele seca e é jogado fora, mas o trigo ele permanece para sempre, porque ele vem de Deus, ele é plantado por Deus, não é plantado pelo diabo, não é plantado pelos homens, não é plantado pelos médicos, nem pelos juízes da época, nem pelos militares
que agora resolveram também, sem qualquer moral e repúdio, fechar alguns templos de homens de Deus que mostram a sua fé. Num caso como esse, não é bom respingar no coturno de cada um, porque eles estão cumprindo com sua missão, mas que eles recuam com uma justificativa. Mas e os demais, que podem ir aos templos, podem ir aos montes, podem consagrar a sua vida, mas não fazem isso? Não vão, pelo contrário, preferem continuar comendo, bebendo, rindo, não digo todos, mas uma parte, zombando dos pastores do Senhor, porque mostram sua fé em tempo oportuno, porque a fé é mostrada em tempo forte, em tempo de poder, em tempo de fogo, em tempo de tribulação, em tempo de oposição, em tempo de portas fechadas, como os discípulos que estavam também em alguma ocasião escondidos. E nessa ocasião, quando Cristo, a sua alma já estava com o Senhor e seu corpo no esconderijo da morte, da sombra da morte, eles ficaram amedrontados. Mas quando Cristo no terceiro dia ressuscitou e soprou nos seus narizes o fôlego de vida espiritual, eles se tornaram de fato alma vivente, poderosos, firmes, fortes, a ponto de Pedro, com uma só pregação, arrebatar quase 3.000 almas. E tu, dentro de casa, quem tu vai arrebatar? Quem tu vai pregar? Ou com quem tu vai pregar? Digo, como tu vai pregar? Se tu não sai da tua casa, tu és medroso, tu és um covarde, com todo o respeito, porque se esconde. Se os juízes proibirem, tudo bem, é diferente, mas ainda assim, vamos para o monte. Vamos escondidos para os templos e ainda que não seja um culto presencial, vamos pôr o nosso joelho no chão bem caladinho. Lembra daquelas mulheres que Faraó mandou tirar a vida de todas as crianças, de todos os meninos? O que elas disseram? Aquelas fortes mulheres e poderosas: filhos israelitas, eu não vou matar. Ainda que eu venha a ser danificados, não vamos tirar a vida de forma alguma das nossas crianças. E estava no meio desses Moisés. Viu quem ele foi? Poderoso Moisés, regidor, legislador, ensinador, manso como ninguém, mas poderoso nas palavras, um cientista de Deus, não um cientista de Faraó e dos homens, mas do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque o Deus do Velho Testamento é o Deus do Novo Testamento, é o eu sou, o eu Cristo, o eu Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso. Portanto, nesse trabalho, divulga, compartilha, para que tantos possam ver e possam ser despertados, porque a praga sufocou a fé de cada um deles. É aquele espinho que Cristo disse que o espinho da luta, da vida, sufocaria, e sufocou mesmo, porque é fogo de palha. Fogo de palha é assim, queridos, não vai, vai e não vai, sobe e desce, fala e não fala, corta e descorta, porque a carne permeia o coração e os olhos não sabem quem é Deus, porque falta o óleo do azeite, da unção, da graça, do poder, e as virtudes espirituais não está com ele, porque se tivesse, não saía. Digo, os que podem e não vão, porque os que podem e que estão sendo proibidos pelos juízes, há uma justificativa, porque senão os militares vão lá e fecham o templo, prendem eles, fica pior. Mas há tantos que podem subir monte, há tantos que podem ir para as suas igrejas, há tantos que podem ir para a consagração, a oração, ao joelho, às madrugadas e clamar pelo país, clamar pelos pastores e pelas igrejas, clamar pelos dizimistas, pelos trabalhadores que estão sem portas e não fazem isso. Mas eu sei também que há tantos que fazem isso porque Deus me mostra, me revela várias verdades. E eu digo na unção e no óleo, no azeite do Senhor, porque Ele está comigo e me dá direção para mim fazer os seus trabalhos, para mim ir ao templo, porque até então não proibiram. E se proibirem,
Eu já disse e digo, vou caladinho, de mansinho, como sempre fui, e abro a porta e entro ali, coloco meu cadeado por dentro e vou me ajoelhar e vou me humilhar diante do Deus soberano, eterno, vivo e poderoso, que, como sempre digo, vai jogar a praga, a peste por terra e pisar na cabeça da serpente, porque foi ele que destroçou tudo isso e que muitos não entendem e atribuem exclusivamente a Deus, mas é uma permissão divina, como disciplina pelos zombadores, pelos afeminados, pelos devassos, pelos que nunca quiseram nada com ele e pagam até o justo. O justo está pagando pelos maus, mas quero vos dizer que ainda vem tempos terríveis e a igreja não vai mais estar aqui, porque a igreja vai ser arrebatada, vai subir e vai viver no gozo do Senhor. Tchau, terra. Adeus, terra. Terra de porcaria. Terra que mana leite e mel apenas para aqui mesmo, porque para o céu nada presta. Agora a terra vai ser restaurada, mudada, modificada, embelezada com poder e graça na sabedoria e no óleo do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí sim, vamos morar aqui com nossas amas, com nossas esposas, digo, para a sua perplexidade, que nem disso entendes, não é? Porque não entendes a Bíblia, porque não busca no óleo, mas tu pode entender agora, porque Deus me dá essa autoridade para falar. Busca Ele, ora, se encha, porque as famílias vão continuar. Já leu Apocalipse 21, Apocalipse 22? Normalmente, filhos, esposas, esposos vão continuar perpetuamente, assim como no Jardim do Éden, porque Deus estabeleceu a família eternamente. E casamento continuará. Sim, se você quiser me criticar, pode criticar. E digo ainda, eu digo na revelação do Senhor, porque tenho um contato com Ele. Sabe qual foi a fruta que o casal comeu no Jardim do Éden? Uma pera, doce como mel. Não foi a maçã, não. Isso é engodo do diabo. Eu digo na revelação porque ele conversa comigo e fala comigo sobre oráculos poderosos que se eu dissesse para você, como Paulo, você não ia acreditar. Eu fico quieto. Mas essa eu soltei para você, porque Deus me disse, solta, fala, porque eu garanto a vitória. Acompanha nossos trabalhos, nossas lives, nossas revelações, nossas profecias, nossas visões, nossa doutrina também, porque Deus me chamou para doutrinar, Deus me chamou para exortar, Deus me chamou para edificar, para consolar, para ensinar, porque eu sou um pastor há 25 anos e falo na unção, no óleo e no azeite novamente, porque eu sou de uma família de 100 anos de marcha na Assembleia de Deus, ainda que muitos dos meus já congregou muito tempo atrás em igrejas tradicionais, mas nascemos no fogo, no poder, na graça, no óleo, no azeite, no evangelho, no ensino, na doutrina, porque nasci num berço evangélico e conheço muito bem o que estou falando e conheço mais ainda aquele, o autor, Cristo e consumador da fé, porque tenho um contato íntimo com Ele. Digo isso não é para minha exaltação, não, é para te incentivar, para que você saiba que Ele é revelador, o grande revelador, o forte revelador, o forte doutrinador, o forte exortador, que trará vitórias à igreja, aos pastores e ao mundo, que mesmo caído, há tantos ainda que seja uma pequena parcela, orando, clamando e jejuando. Então ele ouvirá, porque onde tem 2 ou 3 no seu nome, ele está presente. Um também, um é ótimo. 2, melhor ainda. 3, excepcional, porque a Trindade é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Trino Deus, que é Ele próprio, ele diz isso até para confundir, mas Cristo é um só. Mas a soberba do homem, a arrogância do homem não leva a lugar algum, a não ser viver na ignorância. Mas a humildade e a simplicidade leva a algum lugar, porque Cristo esclarece quem Ele é, porque Ele é esclarecedor. Que Deus possa te abençoar. Um grande abraço a cada um de vocês que nos acompanha nos nossos trabalhos e compartilha, tá, queridos? Compartilha porque é bênção para a tua vida, tá bom? Um abraço novamente, digo, e a paz do Senhor. Cuide-se, porque eu fui
e já estou pensando em fazer uma outra live para transmitir as divinas revelações do Espírito Santo, mas não é na carne, não. Não é pelo meu interesse político, não. Porque político, Deus já separou a minha esposa e nunca tive interesse na política. É uma determinação dele, uma porta que ele abriu, e a porta que ele abre, ninguém pode fechar, porque ele é forte para que ela possa permanecer aberta. Deus possa abençoar você, Deus abençoe o Brasil e cada um dos moradores dessa terra e a família, tá? Então, amado, fui. Abraços, tá bom?